No Mitos e Verdades, vamos falar sobre varizes. E para nossa surpresa, essas veias dilatadas incomodam muita gente, não é verdade? Se engana aquele que pensa que esse problema atinge também apenas as mulheres. E é o que vamos conversar com o cirurgião vascular, Dr. Luiz Alencar, que aceitou o nosso convite, está por aqui. Bom dia, doutor Luiz. Bom dia. Prazer em recebê-lo aqui no Santa Catarina no Ar. Claro. Doutor Luiz, olha só, esse é um quadro muito importante para as pessoas tirarem algumas dúvidas e saber se é mito ou verdade, né? Claro. A gente vai colocar algumas perguntas aqui, você que está acompanhando de casa também, para você entender bem como é que funciona. A primeira pergunta, doutor Luiz, é a seguinte, ó, salto alto provoca varizes? Consideramos já que isso é um mito. O salto alto, na verdade, tem um problema, que é a estabilização da panturrilha como um retorno venoso prejudicado. Então, se você usa o salto todos os dias, muitas horas por dia e já tem uma doença venosa pré-existente, aí sim, a longo prazo, você pode ter algum problema. Agora, se você pratica atividade física, tem uma boa constituição física, o salto alto não é o único fator que vai ser preponderante na gênese das varizes. Pode ficar tranquilo. Ok, olha, a segunda pergunta, doutor Luiz, é a seguinte, ó, só as mulheres sofrem com o aparecimento das varizes? Não, os homens também são acometidos, embora a prevalência nas mulheres seja muito maior. Existe uma média, dependendo da faixa etária, isso varia, mas 3 vezes mais mulheres sofrem de varizes do que os homens. Então, os homens acabam procurando o tratamento mais tarde, porque são oligossintomáticos, não ligam muito para a estética, mas os homens também podem ter complicações secundárias à doença venosa, insuficiência venosa crônica. Agora, então, já rebate um pouco essa terceira dúvida aqui, que só nos homens as varizes são mais perceptíveis. Exatamente. Os homens são menos perceptíveis, digo, né? São menos perceptíveis porque, na verdade, os homens costumam ser menos sintomáticos do que as mulheres. Então, acabam procurando o auxílio médico mais tarde. Já tem a perna coberta de pelos, isso também facilita. A estética realmente não é importante, mas é tão perceptível no homem como na mulher. São vasos dilatados, são visíveis, tortuosos, é facilmente identificado. A próxima dúvida, e aí retrata aquelas pessoas, por exemplo, só os idosos, as pessoas mais velhas têm varizes. A partir de que idade, mais ou menos, começam a surgir com maior frequência a quantidade de varizes? Isso é um mito. Nós podemos observar varizes mesmo em faixas etárias bem jovens. Pacientes de 15 anos já podem ser operados de varizes. É claro que com o decorrer da idade a doença venosa aumenta e isso se manifesta acima dos 70 anos, 70% das pessoas vão ter algum grau de varizes identificado. Como os pacientes mais jovens têm grau menor de doença venosa, isso às vezes passa despercebido. Próxima pergunta está aqui, doutor Luiz. Ó, a obesidade pode aumentar a predisposição para as varizes? Pode, com certeza. A obesidade é um dos piores fatores na gênese das varizes. Se você não quer ter varizes, pratique atividade física, controle o seu peso, tenha um índice de massa corporal adequado, utilize meia elástica para prevenção. A obesidade é um reconhecido fator de gênese de varizes, deve ser combatido agressivamente. Para tudo, né? Não é só para varizes. Depilação causa varizes, doutor Luiz? Não, isso é um mito. O problema da depilação feita com cera quente é que o calor provoca, às vezes, uma vasodilatação. Então, quem tem vasinho, aqueles vasinhos de pele, isso fica mais evidente após um tratamento com depilação. Mas a depilação tem um problema. Aqueles pacientes que têm varizes dérmicas, com possibilidade de sangramento, se você faz a depilação, você está gerando um trauma na pele. E aí sim deve ser evitado. Mas, de maneira geral, não. Agora, falando desses vasinhos que o senhor mencionou, eles podem virar varizes? Se tornar varizes? Não, os vasinhos, que são as chamadas telangiectasias, é o nome técnico disso, não viram varizes. Em contrapartida, eles podem estar associados. Às vezes nós temos varizes nutrícias, uma variz nutrícia nutre uma série de vasinhos, mas um não vira o outro. Não, isso é mito. Olha, para você que está chegando agora, acompanhando o Santa Catarina no Ar, a gente está com o quadro Mitos e Verdades, aqui com o Dr. Luiz Alencar, que é cirurgião vascular, tirando algumas dúvidas a respeito das varizes. A próxima pergunta, Dr. Luiz, é a seguinte, ó, musculação em excesso provoca varizes? O problema dessa frase está naquela palavrinha ali, o excesso. A musculação, se bem feita, bem orientada, um profissional de educação física orientando adequadamente um paciente, mesmo com uma certa sobrecarga de peso, não vai gerar varizes. O problema é justamente o excesso, o movimento mal executado, prendendo muito tempo a respiração, já tem outros fatores predisponentes, aí sim a musculação é prejudicial. A preocupação de muitas mulheres, muitas vezes, que não querem engravidar, é justamente isso aqui, a gravidez provoca varizes? A gravidez inexoravelmente vai provocar algum grau de dilatação venosa.
Isso pode se manifestar pela presença de varizes, principalmente no último trimestre de gravidez. É por isso que a gente recomenda consulte seu ginecologista ou cirurgião vascular e avalie a necessidade do uso de meia, principalmente no último trimestre de gravidez, justamente como uma prevenção. Ou seja, pode ser evitado então. São hormônios, o útero gravídico comprime as veias pélvicas e isso acaba prejudicando ao longo da gestação. Mais uma dúvida, doutor Luiz. Olha, exercícios aeróbicos ajudam a evitar varizes? Ajudam. O exercício ele é um dos grandes fatores que ajudam na prevenção. Então, se você não quer ter uma doença venosa ou quer controlar ela, pratique atividade física aeróbica regular, pelo menos 3 vezes na semana. A parede muscular da veia é fortalecida, ela não dilata tanto, a doença é controlada.